8h40, horário de Brasília, iniciando a aula de Direito Penal 1 da Faculdade FINUM de Patos de Minas. Nós trabalhávamos na aula passada a situação do crime pré-terdoloso. E aí eu preferi encerrar a aula antes de terminar esse tema, porque para a gente ter uma compreensão bem adequada sobre o assunto. Então, o crime pré-terdoloso, como eu dizia, ele envolve o crime que tem o dolo na conduta antecedente e a culpa na conduta consequente. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Então, nós temos uma conduta anterior dolosa, onde existe uma intenção, um querer o resultado criminoso, e um resultado mais grave do que a conduta inicial do agente, que a ele é imputado a título de culpa. O exemplo mais claro de crime pré-terdoloso é o do artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Vou compartilhar a tela aqui já de imediato, que aí nós falaremos do conceito, já trabalhando o seu exemplo mais clássico. Então, deixa eu abrir aqui. Então, o artigo 129, ele diz... Vamos lá. 129 vai dizer: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. E aí, lá embaixo, no parágrafo 6º, no parágrafo 3º, melhor dizendo, nós temos a previsão do parágrafo 3º, que vai dizer assim: lesão corporal seguida de morte. Se resulta morte, ou seja, se das lesões corporais resulta morte, e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzir esse resultado morte, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Então, o que acontece? O agente tinha uma intenção inicial de lesionar a vítima, mas a conduta que antes se dirigia a lesionar acabou ocasionando a morte da vítima. Na aula passada, eu trabalhava um exemplo do primeiro crime que eu assisti um julgamento pelo Tribunal do Júri, lá em Montes Claros. O caso do seu Salvador, que era um cidadão que foi a um bar e brigou, discutiu com a dona do bar. Proferiu impropérios, xingou a senhora, que era a dona do bar, e no momento em que ele sai do bar, o irmão dessa senhora chega e toma conhecimento. Olha, o que está acontecendo? O Salvador veio aqui, me xingou, saiu sem pagar e está indo embora aí. Nesse momento, o irmão da senhora que foi xingada sai e vai ao encontro do seu Salvador, encontrando com ele no meio da rua. Ocasião em que, com o capacete que ele estava na mão, ele desfere um único golpe, pum, que vem a atingir a têmpora do seu Salvador, e segundo o relato do Ministério Público, a vítima já cai desacordada e morta no chão. E naquele julgamento, a tese era a seguinte: houve homicídio ou houve lesão corporal seguida de morte? Porque o réu dizia: não, eu não queria matar a vítima, eu queria machucar a vítima, eu queria lesionar a vítima. Minha intenção, quando eu atingi o capacete nele, era apenas causar lesões. E um fato que o réu usou com muita força no julgamento foi o seguinte: no momento em que ele desferiu um golpe de capacete na têmpora da vítima, a vítima caiu. E isso foi no meio da rua, como eu disse para vocês. A primeira reação do réu foi se assustar. Meu Deus! E outra reação que ele teve
foi que ele pega a vítima pelos pés e puxa a vítima para a beirada, para a região da próxima à calçada. Por quê? Porque era uma rua de grande circulação de carros, ele falava até de circulação de lotação, de coletivos, né? Ônibus. Então, ele puxa a vítima pelas pernas, aproxima a vítima da calçada, e aí sim pede por ajuda. Todas essas circunstâncias dando a entender que ele, na verdade, não queria matar a vítima, e sim apenas lesioná-la. Porque se ele quisesse matar, ele largaria ela ao léu, deixaria ela no meio da rua. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo do que pode ser um crime pré-doloso. Ele tinha um dolo inicial de causar lesões corporais, mas os meios que ele se utilizou para causar essas lesões provocou a morte da vítima. Por quê? Vocês concordam comigo que você pegar um capacete e arremessar com toda a sua força na têmpora de alguém, que é essa região letal aqui da cabeça, uma região onde a própria ossatura é mais mole. Vocês concordam comigo que você viola um dever de cuidado objetivo, atuando de forma imprudente ao fazer isso? Não é perigoso demais você bater o capacete na cabeça de alguém? Ainda mais numa região letal como essa? Lembrando a vocês que o capacete é feito de fibra de carbono, é um material de alta resistência, de modo que o capacete possui força suficiente para quebrar a cabeça de alguém, uma vez arremessado com força. Então, nesse caso, o réu agiu com dolo em lesionar, mas com culpa acabou provocando a morte. Ele não queria a morte. Vejam, ele não queria matar o seu salvador. Mas ele atua em relação ao homicídio, ele atua com inobservância de um dever de cuidado objetivo. Por quê? É previsível que você pode matar alguém se você bater com um capacete na têmpora dessa pessoa. Então, o crime pré-doloso, ele é sempre essa circunstância de que há o dolo numa conduta antecedente, porém a causação de um resultado mais gravoso a título de culpa. É preciso, pessoal, verificar a existência do dolo na conduta antecedente e da conduta culposa no resultado posterior. Se você não verificar a existência de dolo no antecedente e de culpa no consequente, você não terá um crime pré-doloso. Por quê? Porque, reparem bem, nesse exemplo que eu dei, o dolo dele era lesionar. O capacete era suficiente para lesionar alguém, concorda? Então, era um meio adequado para o fim proposto. Quero lesionar alguém, estou munido de um capacete, vou usá-lo como ferramenta do meu intuito criminoso. Agora, o homicídio foi uma consequência desse ato inicial, que, nesse caso, vocês concordam que pode ser imputado ao agente por imprudência? Por quê? É previsível que um objeto de alta dureza, como um capacete, possa, uma vez lançado na têmpora de alguém, causar a morte dessa pessoa. Outro exemplo de crime pré-doloso, que foi alegado, mas não foi reconhecido, foi aquele caso que eu dei na aula passada do índio Galdino. Os jovens alegaram no julgamento que colocaram 2 litros de álcool sobre o corpo da vítima com a intenção de brincar, uma intenção de lesionar a vítima, mas a título de brincadeira. E a morte aconteceu, o resultado mais grave que eu queria. Mas vocês concordam que no momento em que você coloca álcool em alguém, você está atuando pelo menos com uma imprudência, porque sabe que é possível causar a morte de alguém utilizando 2 litros de álcool, jogando nessa pessoa? Então, o resultado da morte é previsível, certo? Então, pessoal, é preciso no crime pré-doloso que haja o dolo no crime antecedente, o
dolo na conduta antecedente de lesionar, e que na conduta subsequente o agente incorra em culpa, ou seja, a inobservância de um dever objetivo de cuidado por imprudência, negligência ou imperícia. Um exemplo que a doutrina nos traz. Se eu tenho uma desavença com o meu vizinho e vou lá e dou um murro no peito dele, ou se FDP, vou lá e dou um murro nele com a intenção de lesioná-lo. Estou com raiva dele, quero lesioná-lo. Vamos supor que eu dou um murro no peito do meu vizinho e ele, meu murro, acaba que um murro normal de um homem igual eu, que não é um lutador de MMA, mas por algum motivo, esse murro provocou a ruptura de uma artéria no coração do meu vizinho, o que provocou uma hemorragia incontrolável que veio a ocasionar o óbito do meu vizinho. Veja, nesse caso, nós temos uma lesão corporal seguida de morte? Não. Por quê? Porque eu atuo com dolo de provocar lesões corporais, mas a morte do meu vizinho não me era previsível. Como que eu ia imaginar que se eu desse um murro no peitoral de alguém, isso poderia provocar a ruptura de uma artéria que poderia causar a morte? Então eu não agi com imprudência nesse caso. Perceberam a diferença? Uma situação é você pegar um capacete e arremessar na cabeça de alguém, na têmpora, como foi o caso do réu lá em Montes Claros, que matou o seu salvador. Nesse caso, a morte, embora não querida, é previsível. Qualquer homem mediano sabe que é possível que você, arremessando o capacete na cabeça de alguém, com força, aqui nessa parte, possa provocar a morte. Diversamente, nenhum homem mediano pode prever que, dando um murro no peitoral de alguém, o peitoral não é uma área letal para um murro. Concorda comigo? Se fosse ao menos um murro aqui com esse dedo assim na têmpora também, ou aqui na garganta para quebrar o osso, vamos imaginar, né? Um golpe de Krav Maga, como é a arte marcial israelense, né? Que atinge pontos letais do corpo humano. Eu não tenho muito entendimento, tá, gente? Então, mas eu soube que o Krav Maga, você dá pancadas não com força, mas com precisão cirúrgica para você derrubar ou matar seu oponente. Né? Tá aqui, eu quebrar a vértebra e provocar uma tetraplegia ou paraplegia. Mas nenhum homem médio pode imaginar que um murro no peito de um outro homem seja capaz de provocar a morte desse sujeito. Então, nesse caso, se a lesão corporal que você quis causar dela se origina uma morte, você não poderá responder por homicídio, ou, melhor dizendo, por lesão corporal seguida de morte. Por quê? Porque a morte do sujeito não lhe era previsível. O seu dolo era apenas lesionar. E a causação daquele resultado mais grave somente lhe pode ser imputada se você tiver agido pelo menos culposamente. É o que diz o artigo 19 do Código Penal. Vamos voltar lá. O artigo 19 do Código Penal, ele vai dizer, pelo resultado que agrave especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Então, se o resultado, morte, decorreu da sua conduta, você só poderá responder por esse resultado mais grave se a sua conduta tiver sido pelo menos culposa. Certo? Então, o crime préter-doloso, ele é aquele que é dotado de um préter-dolo, ou seja, ele vai além do dolo. Você tem uma figura híbrida, que é um misto de dolo no antecedente e culpa no subsequente. Certo? Então, a lesão corporal culposa é um exemplo, mas não é o único. No material que eu coloquei lá no grupo já tem alguns outros exemplos. Peço que vocês leiam. Tá certo? E aí, nesse estudo do crime préter-doloso, nós temos os crimes qualificados pelo resultado. E aí é uma classificação doutrinária, o crime de lesão corporal seguida de morte.
é um crime qualificado pelo resultado, e eu peço que vocês estudem lá também no material, tá certo? Então, aqui nós terminamos o estudo do crime doloso, do crime culposo. E aí falamos da espécie do préter-dolo, que é o misto de dolo e culpa. É o dolo no crime antecedente e culpa no crime consequente. Certo? E aí, agora nós avançamos para a próxima matéria, que é da nossa unidade 8, que é o nexo de causalidade. Bem, pessoal, nexo de causalidade. Vamos voltar aqui só na abertura, que eu sempre gosto de fazer, não está na aula anterior. Tornando fazer aquele... Tornando fazer aquele sobrevoo que eu gosto de fazer sempre, quando a gente muda de assunto, eu preciso olhar para a classificação doutrinária do crime, é o nosso conceito analítico de crime como fato típico, ilícito e culpável. E aí, na nossa divisão do crime como fato típico, ilícito e culpável, nós... Só um minutinho aqui, né? Na definição do crime como fato típico, ilícito e culpável, olhem lá na tabelinha, que já está na tela. Fato típico é composto por conduta dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva, resultado e nexo de causalidade, além da tipicidade formal e conglobante. Nós, a partir de agora, vamos estudar o nexo de causalidade. Então, continuamos dentro do estudo do fato típico, certo? E aí, o que vem a ser o nexo de causalidade? O nexo de causalidade, ele é o elo que une o resultado criminoso à conduta do agente. É a relação de causa e efeito entre a conduta humana voluntária dirigida a uma finalidade criminosa e o resultado ocorrido no mundo real que configura o crime. O que liga o fato que o homem praticou e o resultado que adveio daquela conduta? Isso é o estudo do nexo de causalidade. Sem o estudo da relação de causalidade, nós não temos como firmar o liame, ou seja, a união entre a conduta humana e o resultado. O resultado do crime, ele é fundamental, porque o artigo 13 do Código Penal vai dizer que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Então, o próprio artigo 13 começa dizendo: a ocorrência de um crime depende da ocorrência de um resultado. E esse resultado somente será imputado a quem deu causa ao resultado. Então, é por isso que nós temos que estudar o nexo que une esses dois momentos. Somente assim nós teremos como fazer a investigação se foi aquela conduta do réu X que provocou o crime. Então, nós temos duas situações. O estudo da relação de causalidade no Código Penal, ele parte de um pressuposto. Qual foi a situação que deu causa ao resultado naturalístico? E o que vem a ser resultado naturalístico? Resultado naturalístico é aquele resultado perceptível no mundo exterior. É aquele resultado que pode ser captado pelos nossos sentidos. Você olha e vê que houve uma mudança no mundo externo a partir de uma conduta criminosa. No crime de homicídio, fica mais eloquente. Qual é o resultado naturalístico? O corpo da vítima
disposto no chão. Mas nem todo crime produz resultado naturalístico. Há os chamados crimes de mera conduta, onde o simples atuar do agente é a prática de um crime. O simples atuar ou não atuar, como no caso da omissão de socorro. Se eu não faço nada podendo fazer, no caso de omissão de socorro, eu terei a configuração de um crime que está previsto no artigo 135 do Código Penal. Então, nos crimes de mera conduta e nos crimes formais, não há necessariamente a produção de um resultado naturalístico. Então, é por isso que, atualmente, a doutrina do direito penal diz que o resultado ao qual se refere o artigo 13 do Código Penal, como elemento necessário para a configuração de um fato típico, é um resultado jurídico e não um resultado naturalístico. Gravem bem isso. A configuração do resultado para a formação, a conformação de um fato típico, depende que este resultado seja jurídico e não naturalístico. E por que isso? Porque a doutrina reconhece que há crimes que não produzem um resultado naturalístico, ou seja, perceptível pelos sentidos. Como, por exemplo, os crimes formais e de mera conduta. Então, para contemplar todos os tipos de crimes, sejam os crimes materiais, que são aqueles que produzem um resultado naturalístico, e também os crimes formais, que são aqueles que não necessariamente produzem um resultado naturalístico, e também os crimes de mera conduta, estes sim que não produzem resultado naturalístico de forma alguma, a doutrina, hoje, mais avançada, diz que o resultado ao qual se refere o artigo 13 é um resultado jurídico. E o que vem a ser esse resultado jurídico? Ora, o resultado jurídico é a violação ou exposição a perigo de um bem jurídico tutelado pela norma penal. Basta que isso ocorra para que haja o resultado que tipifica um fato típico. Isso é um avanço porque permite à doutrina do direito penal abranger todas as espécies de crimes, certo? Sejam os crimes materiais, como homicídio, por exemplo, e os crimes de mera conduta, como falso testemunho, por exemplo, ou os crimes formais, como a extorsão mediante sequestro, por exemplo. Então, é por isso que nós temos essa primeira discussão para fins de firmarmos as linhas mestras do estudo do nexo de causalidade. E, para tanto, o artigo que se constitui no capitão no trato da matéria no Código Penal é o artigo 13 do Código Penal. Vamos dividir a tela aqui. Então, o artigo 13, ele diz assim: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, o resultado de que depende a existência do crime. Como vocês viram na tabelinha anterior, o fato típico, que constitui o conceito analítico de crime, nele está incluído o resultado. Então, o resultado é um elemento que caracteriza a tipicidade, que, por sua vez, caracteriza o crime. Sem resultado, não há formação, a conformação de um crime. E o resultado, como eu disse a vocês, para a maioria da doutrina, é um resultado jurídico, pela exposição ou lesão a um bem jurídico tutelado pela norma. Então, o nexo causal, ele é feito, o estudo desse nexo, por meio da observação.
de tudo aquilo que foi causa para o resultado que veio a ocorrer consumando um crime. Quando se pega um crime de homicídio, onde o agente comprou um revólver na loja X, depois ele comprou a munição na loja Y, aí aquele dia ele foi, acordou, tomou café, pegou o ônibus e foi até o local onde ele pretendia atocaiar a vítima, e aí ele veio a se encontrar com a vítima, ocasião em que ele efetuou os disparos. Tudo isso se faz o estudo aqui. O que foi causa desse crime de homicídio? Quais foram os elementos que se reuniram para conformar aquele crime no mundo real? Então, eu disse para vocês, ele comprou o revólver, ele comprou a munição, ele tomou café, ele pegou o ônibus para ir ao encontro da vítima, e ele encontrou, atirou e matou a vítima. Então, tudo isso a gente tem que investigar aqui no estudo do nexo de causalidade. A partir do momento em que o réu compra a arma de fogo, começa-se a botar em curso a cadeia causal que viria a provocar um homicídio. Mas será que foi ali que começou a causação de um homicídio? O que será que diz o Código Penal sobre as teorias da causalidade? Então, sobre a teoria da causalidade, nós temos 3 teorias fundamentais que estudam o nexo causal. A primeira teoria é a teoria da causalidade adequada, do von Cries, ou von Cries. Então, para o von Cries, causa é toda condição adequada e necessária a provocar o resultado. Somente poderá ser considerado causa aquilo que, baseado numa regularidade estatística, é necessário e suficiente para provocar aquele resultado danoso. A teoria da causalidade adequada, ela parte de uma análise estatística. Aquele fato, estatisticamente, é necessário, ou seja, adequado e suficiente, ou seja, proporcional a provocar aquele resultado? Sim, então, essa é a causa do crime. Ou, se não for, não será considerado causa. Para vocês terem uma ideia, essa teoria é adotada no direito civil, por exemplo. Então, ela é uma teoria importante, porque ela investiga o que é considerado causa a partir desta análise estatística, que é o que diz o doutrinador Paulo José da Costa Júnior. Vou fazer uma partezinho de 1 minuto. Quando eu fui defensor público federal, eu trabalhei em Altamira, no Pará, durante um tempo, e todas as pessoas que foram atingidas pela construção da hidrelétrica de Belo Monte, lá em Altamira, tinham direito a serem realocadas em novos bairros que estavam sendo construídos pela hidrelétrica e receberem indenização. Aí todo mundo começou a dizer que estava sendo atingido pela obra, né? Claro. Só que a gente tinha que investigar caso a caso para saber se aquela pessoa efetivamente estava sendo atingida pela obra. Ou se, na verdade, a obra não atingia a vida daquela pessoa de uma forma intensa o suficiente ou adequadamente necessária a provocar um dano. Era preciso que houvesse uma relação de causa e efeito direta. Por quê? Vamos lá. Em relação a quem fazia transporte de barco, usando o rio Xingu, vocês concordam comigo que você mudar o curso do rio muda a atividade de quem faz o transporte de barco na região? Por quê? O rio estava aqui, agora o rio está aqui. E quem já estava aqui fazendo transporte de barco há muito tempo, o rio saiu do lugar, digamos assim. Foi isso que a barragem fez, ela desviou o curso do rio. Então, vocês têm aí uma relação de causa e efeito direta. A construção da hidrelétrica
alterou a vida do barqueiro de forma direta. A causalidade adequada, ou seja, é uma condição necessária e adequada para mudar a vida daquele barqueiro. Estatisticamente, fica fácil ver que se o rio que dava sustento ao barqueiro tem seu curso alterado, isso vai impactar na vida dele, concorda? Tudo bem. Aí, quando eu era defensor público federal, eu recebi lá na Defensoria Pública os carroceiros. Os carroceiros alegavam que a construção da hidrelétrica de Belo Monte alterou as relações sociais e de trabalho e que isso impactou na renda dos carroceiros que dirigiam suas carroças na cidade. Aí eu pergunto a vocês, a mudança no curso do rio muda a vida de quem trabalha com carroça movida a tração animal? Isso há uma relação necessária e direta entre a barragem e a hidrelétrica e a vida do carroceiro? Então, vocês percebam, não há essa relação. O carroceiro que transportava mudanças, ou entulho que fosse na cidade, o rio não muda a vida dele. Se mudar, é tão indiretamente que, baseado no juízo estatístico, fica difícil fazer esse liame. Então, aqui não haveria uma causalidade, pessoal, entre a construção da hidrelétrica e a suposta diminuição de renda sofrida pelos carroceiros de Altamira, certo? Então, eu sei que esse exemplo é do direito civil, mas eu trago ele ao penal também. Mas, reparem, o exemplo que a doutrina nos traz no penal agora, tá? Propriamente dito, é o exemplo de Belling. Ele diz que não há causalidade adequada entre você acender uma lareira na sua casa e pequenas faíscas, pequenas fagulhas que saem da queima da lenha, que vão lá para a chaminé e voam, e vêm a cair uma floresta e causar um grande incêndio. Isso é um evento que, estatisticamente, é quase impossível de acontecer. Então, não haveria causalidade adequada entre aquele ato de acender a lareira e o incêndio da floresta. Há aí uma quebra do nexo causal. Uma conduta não é necessária e suficiente a ocorrência de outra. E, estatisticamente, não é o que acontece. Certo? Então, atenção com essa teoria. A teoria da causalidade adequada, pessoal, embora seja adotada no direito civil, ela não é a majoritariamente adotada pelo Código Penal. Vou chegar na majoritária daqui a pouco. Embora a causalidade adequada tenha uma importância que eu peço que vocês aguardem. Outra teoria é a teoria da relevância jurídica. Para a teoria da relevância jurídica, só é causa as circunstâncias relevantes à provocação de um resultado. Você tem que verificar se aquele ato praticado pelo agente ele é relevante o suficiente a provocar o resultado criminoso. E aí a doutrina nos traz um exemplo singelo. Vamos supor que uma barragem de água, uma represa, esteja em seu limite máximo de capacidade de armazenar água. Momento em que o Lucas chega lá com um copo de água e joga essa água dentro do reservatório. No momento em que a represa entra em colapso total e estoura, provocando inundações e mortes. O Lucas é o causador do rompimento da barragem? Não. Não, porque numa represa dotada de milhões de metros cúbicos de água, o único copo d'água do Lucas não pode ter a relevância necessária a provocar a ruptura da barragem. Não é um ato que seja a tal ponto relevante a ponto de causar por si só a ruptura da barragem. E, portanto, o Lucas não responderá pelo crime de causar inundação. Perceberam? Então, a teoria da relevância jurídica
ela não é adotada pelo Código Penal nem como exceção, e muito menos como regra. Porque seria uma forma de, praticamente, nesse exemplo aqui, seria responsabilidade objetiva, que o direito penal rechaça. E, por fim, a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou teoria da conditio sine qua non, ou escreve-se conditio sine qua non, em latim, que é do von Bury, que é um doutrinador também tedesco, ou seja, alemão. Então, o que essa teoria da equivalência dos antecedentes causais diz? Ela diz que todos os fatos que são antecedentes ao resultado se equivalem. Todos os fatos que são antecedentes ao resultado e que contribuem para a causação daquele resultado são causa. Há uma equivalência dos antecedentes. Tudo aquilo que veio numa linha de desdobramento permitir que aquele resultado aconteça é causa. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Tudo aquilo que contribuiu para a causação é causa. Simples assim. Então, essa teoria, ela está adotada pelo Código Penal no artigo 13 caput. Porque o artigo 13 caput, ele diz assim, vamos ler de novo, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. E aqui ele mostra a teoria da conditio sine qua non, ou teoria da equivalência dos antecedentes causais. Quando ele diz assim, considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ele não faz distinção se a causa é adequada, necessária ou estatisticamente demonstrada. É causa tudo aquilo que entra na linha de confluência ao resultado. Então, para a teoria da equivalência dos antecedentes causais, tudo aquilo que antecede ao fato criminoso é considerado causa dele. Mas, professor, como é que eu vou saber se aquele fato que antecede a causação do resultado criminoso é causa dele? Como é que eu vou poder perceber se no mundo real aquela determinada circunstância da vida confluiu para a prática do crime? Para isso, pessoal, a doutrina nos traz o método da eliminação hipotética de Thyrén, ou processo hipotético de eliminação de Thyrén. O que é isso? O Thyrén é um doutrinador, um jurista do direito penal, que imaginou um método por meio do qual o operador do direito consegue investigar se aquela circunstância investigada por ele é causa ou não de um crime. Para o Thyrén, basta que você, mentalmente, imagine se aquela circunstância fosse retirada do cenário criminoso, se o crime permaneceria ocorrendo da forma como ocorreu. Basta que você elimine hipoteticamente aquela hipótese, aquela circunstância, e verifique se o crime ocorreria da mesma forma. Se você eliminar aquela circunstância e o fato não se consumar da forma como se consumou, ou o crime não acontecer mediante a eliminação dessa circunstância, você terá a conclusão de que aquela circunstância é causa do crime. De outro lado, se uma vez que você elimina aquela circunstância mentalmente, você retira aquela circunstância, e nessa situação, nesse caso, o crime ocorre da mesma forma, aí você terá que aquela circunstância
não é causa do crime. Então vamos dar o exemplo aqui, para ficar mais fácil. Eu dei o exemplo no início do cidadão que acorda, está planejando matar alguém, ele vai a uma loja, compra um revólver. Sai da loja, vai a outra loja, compra munição. Depois, ciente de que a vítima sairia do trabalho às 5 horas da tarde, ele se prepara para tomar um ônibus em direção ao local onde a vítima estaria. Não sem antes ele decide tomar uma refeição, vou almoçar para poder matar o fulano. Então você pega e faz um juízo mental. Você diz assim: se eu eliminar a compra do revólver, o homicídio teria ocorrido como ocorreu, mediante disparos de arma de fogo? Sim. Se eu eliminar o revólver, não teria ocorrido um homicídio mediante disparos de arma de fogo. Então a compra do revólver é causa do crime de homicídio. Se eu eliminar a compra da munição, teria ocorrido o homicídio mediante o disparo de arma de fogo? Também não, porque ele não teria munição para disparar o revólver. Então, a compra da munição também é causa do crime de homicídio. Se ele deixasse de almoçar, o crime de homicídio teria ocorrido? Bom, se ele deixar de almoçar, ele poderia ir ao encontro da vítima da mesma forma e efetuar os disparos. O crime de homicídio mediante o uso de arma de fogo teria acontecido da mesma forma. Então, o almoço que o bandido comeu naquele dia não é causa do crime de homicídio. Por quê? Eliminando o almoço da cadeia causal, o homicídio mediante disparos de arma de fogo ocorreria da mesma forma. Tá certo? Então, o processo hipotético de Thiem, ele parte desses elementos. Quando você tem um fato e você investiga se ele é influenciador da causação de um resultado, basta que você imagine o fato, imagine o crime sem aquele fato. Se mesmo com aquele fato, se mesmo sem aquele fato, o crime se consumaria, então aquele fato não é causa do crime. Do contrário, se você, abstraindo, retirando aquele fato, o crime não ocorreria, então aquele fato é causa do crime. Então, eu trouxe um exemplo para vocês lá no material, que basicamente é esse mesmo que eu dei aqui. Nesse exemplo, a compra do revólver é causa. A compra da munição é causa. Se eu eliminar a compra do revólver, o crime de homicídio mediante disparo de arma de fogo não se consuma. Tira o revólver do bandido. Não teremos crime de homicídio mediante disparo de arma de fogo. Tira a munição do bandido. Não teremos homicídio mediante a arma de fogo. Tira a refeição do bandido. Teremos o crime da mesma forma. Ele precisava apenas do revólver e da munição para poder provocar a morte da vítima. Perceberam? Então, é logo que nós fazemos esse exercício de eliminação hipotética, como preconizado pelo Thiem, nós verificamos tudo aquilo que é causa para o resultado e tudo aquilo que não é causa do resultado. Aquilo que é causa para o resultado, uma vez retirado, o crime não acontece, ou se acontecesse, aconteceria de outra forma. Portanto, é causa do resultado. Agora, se você retirar e não provocar nenhum prejuízo à causação do resultado, você verifica que aquilo não pertence ao nexo causal na provocação do crime. Não se insere na linha de desdobramento causal do crime. Portanto,
pela teoria da conditio sine qua non, aquilo não pode ser considerado causa. Então, pessoal, a teoria da conditio sine qua non, ela é uma teoria que faz com que nós percebamos as condições, as causas da prática de um crime como equivalentes. Tudo aquilo que contribua para a causação, a provocação de um crime é causa. O Thierry nos ensina a fazer o processo de eliminação hipotética, para retirar da linha de desdobramento causal tudo aquilo que não tenha uma relação com a causação do crime. Mas, por exemplo, o bandido, no exemplo que eu dei, comprou o revólver numa loja, comprou a munição na outra, pegou o ônibus, foi até a vítima e matou a vítima com disparo de arma de fogo. Qual que é o problema da teoria da equivalência dos antecedentes causais? A compra da munição é causa do homicídio? É causa do homicídio. Sem a munição, não teria ocorrido os disparos de arma de fogo. A compra do revólver é causa do homicídio? Sim. Sem o revólver, não seria possível disparar a munição que veio a matar a vítima. O projétil precisa de uma arma para ser disparado. O bandido é causa do homicídio? Sim, porque foi o bandido que efetivou os disparos da arma de fogo. O pai e a mãe do bandido são causa do homicídio? Para a teoria da equivalência dos antecedentes causais, sim. Por quê? Porque sem o pai e a mãe do bandido terem feito o bandido, não haveria quem, depois de nascido, efetivasse os disparos da arma de fogo que veio a matar a vítima. Os avós do bandido são causa do homicídio? Sim. Porque foi os avós do bandido que geraram o pai do bandido, depois os outros avós que geraram a mãe do bandido, que uma vez se encontraram, fizeram sexo, tiveram o bandido, que depois veio a pegar o revólver, comprar a munição e atirar na vítima. Qual que é o problema da equivalência dos antecedentes causais? Como ela equivale tudo aquilo que seja causa na provocação de um resultado, ela promove o regresso ao infinito. Chegaremos a Adão e Eva. Porque tudo aquilo, toda a ancestralidade do bandido é culpada pela chegada até ele. Perceberam? Como tudo se equivale para a teoria dos antecedentes causais, o pai e a mãe do bandido são culpados pelo bandido, pelo crime de homicídio. O fabricante da arma de fogo é culpado porque sem ele o revólver não teria sido fabricado. E uma vez não fabricado, o bandido não teria a ele tido acesso. O cidadão que foi lá na mina de minério de ferro, que retirou o ferro da rocha, que depois foi fundido para fabricar o revólver, que depois foi comprado pelo bandido, e depois com ele atirou na vítima, ele também é culpado por esse crime de homicídio. Então, o problema da teoria da equivalência dos antecedentes causais é o regresso ao infinito, porque ele vai retroagir a tudo aquilo que contribuiu para a causação do crime. Mas como se resolve o problema do regresso ao infinito? Será, André e Lucas, que nós vamos chegar até Adão e Eva? Nesse exemplo que eu dei? No regresso dos antecedentes causais, nós chegaremos a Adão e Eva? Certamente que não. Por quê? Porque a teoria da equivalência dos antecedentes causais, ela é limitada pelo dolo. Ou seja, tudo aquilo que contribuiu para a causação do crime, se inserindo na linha do desdobramento causal, como um elo de causa e efeito entre a ação do agente e o resultado criminoso,
só é considerado causa se aquele agente tiver atuado com dolo ou culpa. Apenas aquela pessoa que teve a intenção de praticar o crime poderá ser considerada inserida no nexo causal. Então, o dolo e a culpa limitam o regresso ao infinito. Por quê? Porque apenas o bandido que efetivou os disparos teve a vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima. O pai e a mãe dele, que se casaram e tiveram um filho, não tiveram a intenção de ter um filho que seria o bandido que mataria a vítima X. O cidadão que tem uma fábrica de revólveres não produziu um revólver com a intenção de que o bandido X matasse a vítima Y. O cidadão que foi até a mina retirar o minério de ferro, que depois seria fundido e seria transformado em uma arma de fogo, que depois viria a matar, ser utilizada no crime que veio a matar a vítima X. Ele não tinha a intenção, a vontade livre e consciente dirigida a produzir um crime de homicídio, quando ele vai lá na mina e retira o minério de ferro. Então, o regresso ao infinito é limitado pelo dolo e pela culpa. O dolo e a culpa, que são os pressupostos da responsabilidade subjetiva. Você precisa averiguar a conduta da pessoa. Então, assim nós limitamos a teoria da conditio sine qua non no direito penal brasileiro. Tá certo? Então, fiquem com isso. Para o direito penal brasileiro, conforme o artigo 13, toda ação ou omissão são causas de um crime. Desde que, segundo Thierry, uma vez que você mentalmente elimine essa hipótese da linha de desdobramento causal, e se você fizer essa eliminação, o crime deixe de acontecer, essa circunstância é causa do crime. Certo? Mas o que limita a teoria da conditio sine qua non é a investigação do dolo e da culpa do agente. Tá certo? Então, entre as teorias, seja da causalidade adequada, seja da relevância jurídica, seja a da equivalência dos antecedentes causais, o direito penal brasileiro adota como regra a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Essa é a regra que está no artigo 13, caput do Código Penal. Excepcionalmente, no artigo 13, parágrafo 1º, nós adotamos a teoria da causalidade adequada no estudo das concausas, que são aquelas causas paralelas à ação do agente. Nós estudaremos daqui a pouco. Então, gravem isso. A teoria adotada pelo Código Penal, como regra, é a da causalidade adequada. Uma coisa que a gente precisa mencionar é que nos crimes materiais, o que são os crimes materiais? Os crimes materiais são aqueles que produzem um resultado naturalístico, um resultado perceptível pelos sentidos, um resultado que muda o mundo externo. Nos crimes materiais, fica fácil perceber, porque existe um nexo causal real, um nexo causal, porque você verifica que atos materiais praticados na vida real, no mundo sensível, ocasionaram aquele resultado também perceptível no mundo externo. Então, a linha do desdobramento causal fica evidente por um nexo causal também naturalístico. Ora, eu comprei a arma, eu comprei a munição,
eu coloco a munição na arma, eu vou lá e mato, a vítima cai no chão. Tudo isso me é perceptível no mundo sensorial. Eu olho e vejo. Tudo isso foi feito, gerando, assim, a consumação de um crime material. Está ali a vítima estirada. O mundo externo mudou a partir dali. Só que nos crimes omissivos, a coisa é diferente. No crime omissivo, o que acontece? O Lucas passava por uma avenida e viu um motociclista sofrer um acidente e pedir por socorro. E o Lucas podia socorrer naquele momento, já que ele estava com seu carro ali, não estava amarrado. Ele podia socorrer ou chamar as autoridades, mas o Lucas optou por cruzar o braço e ficar olhando. Deixa eu ver ele morrer. Deixa eu ver ele agonizar. Vejam, vocês concordam comigo que, nesse caso, a minha conduta não modificou o mundo externo? Vejam, eu simplesmente não fiz nada. Eu simplesmente me detive na minha inércia. Fiquei parado. O que eu provoquei no mundo exterior? Nada. A minha inação não provocou um resultado diverso no mundo jurídico, no mundo real. Aquele motoqueiro que estava lá caído, continuou caído. O meu cruzar os braços não mudou a agonia dele, o sofrimento dele de estar ali acidentado, precisando de ajuda. Simplesmente ignorei. Houve nexo causal? Não, porque o meu não facere não colocou em curso uma linha de acontecimentos materiais que mudasse aquele resultado. A vítima estava ali, caída ao chão, e ali permaneceu. Eu simplesmente não fiz nada. Mas por que teve aqui, então, a consumação de um crime de omissão de socorro? O que explica a causalidade de um crime de omissão de socorro? Como que eu causei esse crime? Então, vejam, nessa hipótese, a doutrina diz que há um nexo de causalidade normativo ou jurídico. Por quê? Porque, embora a minha conduta não mudou em nada o mundo externo, o mundo sensível, eu agi em desconformidade à norma que me mandava atuar. E, uma vez que eu não agi e violei essa norma, eu produzi um resultado também antijurídico, um resultado que a norma não queria. Então, o resultado da minha inação é a violação de um bem jurídico, que é o dever de nós, cidadãos, zelarmos pelo bem e pela integridade do outro. É o que o artigo 135 do Código Penal quer de nós. O artigo 135 do Código Penal, ele quer que os cidadãos, que a coletividade, coopere entre si, se ajudem. Então, nos crimes omissivos puros, ou seja, aquele em que o agente fica parado, você tem um nexo causal normativo, ou um resultado naturalístico, um resultado normativo. Você não tem um resultado naturalístico, que você vê no mundo externo uma modificação decorrente da conduta daquele agente. O resultado desse crime aqui é um resultado normativo, ou seja, o juiz valorará a violação a uma norma que te mandava agir e você não agiu. Então, a causalidade nos crimes omissivos não é uma causalidade naturalística, é uma causalidade normativa. Gravem isso. Tá certo? Então, pessoal, no estudo das causas de um crime,
regidos pela teoria da conditio sine qua non, nós também fazemos o estudo das concausas. O que são as concausas? As concausas são aquelas condições que atuam paralelamente à conduta do agente. É aquilo que margeia a atuação do agente na provocação, na causação de um crime. Com causa, vocês verificam até, dá uma ideia de paralelismo com causa, ou seja, elas estão ali lado a lado. O agente praticou uma conduta que leva à consumação de um crime, mas além da conduta do agente, outra acontece paralelamente, também levando à consumação desse crime. E há situações em que as concausas interferem em qual espécie de imputação sofrerá o agente. Porque há concausas, ou seja, causas paralelas ao atuar do agente, que modificam a forma como aquele crime se consumará no mundo real. E aí, portanto, o agente que buscava praticar um crime de uma forma X, vê uma causa paralela àquilo e o crime se consumou de outra modalidade, de outra forma. Nós vamos estudar a partir de agora as concausas. Então, as concausas, ou seja, aquelas circunstâncias que atuam em paralelo à conduta do agente, elas também são circunstâncias que, segundo a doutrina, limitam a teoria da conditio sine qua non. Por quê? Tudo aquilo que estiver na linha de desdobramento causal da ocorrência de um crime é considerado causa. Agora, uma concausa, a depender da espécie que ela seja, poderá, por si só, provocar o resultado. E se ela, por si só, provocar o resultado, o agente responderá apenas por aquilo que ele praticou. Vamos começar a estudar, então, e perceber como isso pode influenciar a tipificação de um crime. Nós temos duas espécies de concausas: as concausas dependentes e as concausas independentes. A primeira espécie de concausa é a concausa dependente. O que é a concausa dependente? A concausa dependente é aquela que depende, para que ela se manifeste, da conduta inicial do agente criminoso. Então, aquela concausa dependente, ela apenas se manifestará a partir de uma conduta inicial do criminoso. Sem a conduta do criminoso, aquela concausa dependente não eclode no mundo real. Ou seja, ela não se apresentará no mundo real. Ela está ali e fica latente, digamos assim, ali paradinho. E uma vez que o agente atua, essa concausa entra em ação, se inserindo na linha de desdobramento causal que vem a provocar a consumação de um crime. Por exemplo, suponhamos que eu dei uma facada no meu desafeto. Vamos melhorar o exemplo? Suponhamos que o Tício deu uma facada no seu desafeto Mévio, e com essa facada foi atingida uma artéria de Mévio, o que provocou uma hemorragia interna, vindo assim a provocar a morte do Mévio por hemorragia. Repare, a hemorragia é uma concausa? O Mévio teria hemorragia se o Tício não tivesse dado a facada nele? Não. A hemorragia apenas se manifestou a partir do momento em que a facada foi desferida. Porém, uma vez que a facada foi desferida, aquela concausa se manifestou de forma a provocar a morte de Mévio.
de modo que é uma concausa dependente. Ninguém teria uma hemorragia letal, uma ruptura de uma artéria, sem que a facada fosse dada. Então, temos aqui uma concausa dependente. A hemorragia se origina numa conduta, a conduta de dar a facada. Sem a facada, a hemorragia não se manifestaria. Portanto, a hemorragia tem uma dependência absoluta com a facada. Era preciso uma facada para que a hemorragia se manifestasse. Mévio era um cara saudável. Nenhuma pessoa saudável tem uma hemorragia sem nenhum motivo. E você, o Tício, quando deu uma facada em Mévio, uma hemorragia é um resultado natural e esperado quando se dá uma facada. Quando você dá uma facada em alguém, você tem a certeza de que provocará a ruptura de vasos sanguíneos, perfuração de órgãos e toda uma sorte de danos ao corpo humano. Então, é um desdobramento natural e esperado. Então, nesse caso, pessoal, imaginemos assim, o Tício poderá falar assim, não, mas não fui eu que matei o Mévio, foi a hemorragia que matou ele. Já pensou isso? Não, ele não poderá alegar isso, por quê? Porque a hemorragia era uma concausa dependente da facada que o Tício deu em Mévio. E uma vez que ela se insere na linha do desdobramento causal, o Tício, nesse exemplo, responderá pelo homicídio consumado. Você deu uma facada em alguém, essa facada provocou hemorragia, e foi a perda de sangue que veio a ser a causa da morte. Mas essa perda de sangue somente ocorreu em virtude da sua facada. Então você responde pelo resultado. Então vejam, a hemorragia é um desdobramento paralelo à conduta inicial de Tício e totalmente dependente dele. Certo? Então, vejam, a facada e a hemorragia possuem uma relação de absoluta interdependência. Não haveria hemorragia sem facada. De modo que dizer que foi a hemorragia que matou não exclui o nexo causal. O Tício responderá pelo homicídio. Certo? Uma vez um cidadão não, uma pessoa lá em Manaus, que cidadão é quem assume seus deveres, uma pessoa lá em Manaus estava fazendo racha numa avenida, na avenida do centro da cidade. E aí ele foi, se colidiu com uma árvore centenária lá no centro de Manaus. Essa árvore ficava até um pouquinho dentro da avenida, sabe? Mas ali onde os carros já param. Você para o carro na frente da árvore e o outro atrás. Ela está ali onde é a área de estacionamento. E aí essa pessoa bateu o carro, era um Fiat Stilo, nessa árvore, e essa árvore veio a cair em cima do carro da minha esposa. E provocou a perda total do carro. Graças a Deus, ela tinha acabado de sair, foi para dentro da faculdade, onde ela dava aula, e acabou com o carro. E quando eu liguei para o pai da pessoa, né, porque o Marmanjo era um menino de 27 anos, né, o pai me disse que quem provocou a perda do carro foi a árvore, e não o filho dele. E eu falei, então o senhor me deu o telefone da árvore para eu pedir indenização e colocar ela na cadeia, que é o que eu vou fazer com quem causou isso tudo. E aí ele foi e voltou atrás do discurso. Mas o que a gente está falando aqui, né? O nexo causal dependente é justamente isso. Você tem um desdobramento, que uma vez que seja circunstância diretamente atrelada, dependente um do outro, você não terá exclusão desse nexo causal. Né? A batida dele na árvore, que provoca a queda da árvore e causa o meu carro, a causalidade vem em linha reta para o mandrião que provocou a perda total do carro da minha esposa, certo? Mandrião, que é sinônimo de vagabundo, tá certo, pessoal? Já que eu sou
Nós somos bacharéis em direito, seremos, vocês, eu sou um bacharel em direito, deve prezar pelo uso escorreito da língua portuguesa. Se chamar alguém de mandrião, a pessoa deve até agradecer. Né? Isso quer dizer vagabundo. Vagabundo é uma palavra muito feia que um bacharel não deve utilizar. Já as concausas independentes, diferentemente das dependentes, são aquelas que fogem ao desdobramento natural da conduta. São aquelas que não possuem um nexo lógico com aquilo que o agente praticou e aquela nova causação que aparece no mundo real. Não há um desdobramento causal da conduta do agente. O agente pratica um fato visando a provocação de um resultado e aparece uma concausa que não é necessariamente atrelada a essa conduta que o agente praticou. Essa concausa independente, ela é um desdobramento anormal, inesperado da conduta do agente. Reparem, quando se dá a facada e isso provoca hemorragia, isso é algo normal e esperado. Você enfiar a faca no corpo humano é previsível, é normal, é aguardado, é esperado que isso provoque ruptura de vasos sanguíneos. Agora, nas concausas independentes, você não tem um desdobramento lógico daquilo que o agente praticou para aquilo que ocorreu no mundo real. Então, vamos voltar ao conceito. A concausa é uma conduta paralela do agente. O agente pratica uma conduta X e surge uma concausa, que é uma circunstância paralela a essa conduta. Nas concausas independentes, essa circunstância paralela não tem qualquer vínculo causal ou de decorrência lógica com a conduta do agente. Então, vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que o exemplo que está no material, certo? Voltando só uma coisinha aqui. Que nós temos as concausas dependentes e as independentes. E dentro das independentes, nós temos as absolutamente independentes e as relativamente independentes. Nós vamos estudar uma a uma, certo? Mas, dentro das concausas independentes, vamos estudar as absolutamente independentes, as primeiras agora. As concausas absolutamente independentes são aquelas que teriam acontecido mesmo que o agente não tivesse praticado conduta alguma. Mesmo que o agente não tivesse feito nada, o crime teria acontecido. Disse absolutamente independente, porque não existe qualquer relação de causa e efeito daquilo que o agente fez com aquilo que veio efetivamente a provocar a ocorrência do crime. Dentro das concausas absolutamente independentes, nós temos as preexistentes, as concomitantes e as supervenientes. As concausas absolutamente independentes preexistentes são aquelas que ocorreram anteriormente ao fato praticado pelo agente. Então, por exemplo, no exemplo que eu trouxe aqui no material também, vamos supor que o genro, ele atirou na sogra dele. Só que
horas antes dele atirar, ou momentos antes dele atirar, essa sogra já tinha sido envenenada pela nora. Vamos supor que é uma família grande, ninguém gosta da sogra. Aí um genro falou, hoje eu mato a velha. Hoje eu mato a velha. Normal. Normal. Só que antes dele ter chegado à cozinha para matar a velha com um tiro de revólver, uma outra, a nora dela, que é casada com outro filho, falou, hoje eu mato a velha também. Hoje eu mato a velha. Um não sabia do outro. E aí ela foi e envenenou a sogra. Então, repare, o agente chega para atirar na sogra, só que momentos antes ela já tinha sido envenenada. E aí depois se descobre que a causa da morte não foi os disparos de arma de fogo, mas sim o envenenamento praticado pela nora. Então, nesse caso, a conduta do genro ao atirar na sogra não foi a causa da morte, não foi a causa do homicídio. Houve uma conduta paralela dele, que esta sim causou o homicídio. Qual conduta foi essa? O envenenamento. Então, nesse exemplo que eu dei, o genro responderá por tentativa de homicídio. Por quê? Porque a causa do homicídio já havia sido determinada pelo envenenamento. O envenenamento provocaria o homicídio, a morte da sogra, de qualquer modo, ainda que o agente não tivesse atuado. Dessa forma, ele não poderia responder pelo homicídio, porque não foi ele que causou o homicídio, foi o veneno, e o veneno foi empregado pela nora. Então, nesse caso, o agente somente responderá pelo seu dolo. O seu dolo era matar alguém, mas se por circunstâncias alheias à vontade dele, ele não matou alguém porque a morte foi causada pelo envenenamento. Então, a ele somente a ele será imputado aquilo que ele pôde praticar, que foi tentar matar. Chegaram primeiro que ele. Então, nesse caso, o envenenamento da sogra é uma concausa, ou seja, uma causa paralela à conduta do agente, que queria matar por tiro. Ela é absolutamente independente, porque o envenenamento não depende do tiro, nem o tiro depende do envenenamento. Não há uma linha lógica, um nexo lógico entre um e outro. E ela é pré-existente, porque antes do tiro ela já estava envenenada. E essa causa pré-existente determinou a ocorrência do homicídio, da morte da sogra. Então, reparem aqui, a véia morreu, mas o agente que atirou nela responderá por tentativa de homicídio, porque a causa da morte foi o envenenamento. E esse envenenamento é absolutamente independente do tiro que ele deu. Tá certo? Já na concausa absolutamente independente, concomitante, a situação já é diferente. No momento em que o agente está praticando a conduta criminosa, surge uma outra conduta paralela a dele que vem a provocar o resultado. Veja, na pré-existente, essa conduta já tinha acontecido. O envenenamento foi horas mais cedo. Agora, no estudo da concausa absolutamente independente, concomitante, a conduta paralela ocorre no mesmo momento da conduta do agente. Então, no outro exemplo aqui, vamos supor que o Tício está dando veneno para o Mévio, com a intenção de matar o Mévio. Ocasião em que, naquele exato momento, um assaltante entra na casa onde estavam Tício e Mévio e efetua disparos em Mévio, vindo a provocar a morte dele.
Reparem aqui. Quem foi a causa da morte nesse exemplo? Os disparos de arma de fogo. O envenenamento e os disparos possuem um nexo lógico de que atrela um ao outro? Não. Um não depende do outro para se manifestar. Desse modo, o Tício estava envenenando o Mévio naquela hora com a intenção de matar, mas que teve a sua conduta interrompida por circunstâncias alheias à sua vontade, ele responderá por homicídio tentado. Tentativa de homicídio. Por quê? Porque não foi o Tício que deu causa à morte. Foram os disparos de arma de fogo, que concomitantemente à sua conduta, provocaram o resultado lesivo, a morte do Mévio. Certo? E, por fim, nós temos as com causas absolutamente independentes, supervenientes. Ou seja, também são causas paralelas à conduta do agente, ou seja, que não decorrem dela necessariamente, ou logicamente não decorrem dela, mas que provocam o resultado lesivo. Mas com causas absolutamente independentes, supervenientes, existe uma conduta posterior à do agente, que não tem dependência alguma para com a dele, e que provoca o resultado lesivo. Então, um exemplo que a gente deu, que a doutrina nos dá, do professor Rogério Greco, vamos supor que o Caio atira em Tício e causa nele um ferimento grave, que certamente levará o Tício à morte. Vamos supor que o Tício é socorrido imediatamente e levado a um hospital para tentar salvar o Tício. Quando o Tício chega ao hospital, vamos supor que o prédio do hospital desaba e o Tício, infelizmente, vem a óbito. Então, qual foi a causa da morte do Tício? A morte do Tício foi provocada pelo desabamento do hospital. Ele foi soterrado. Vejam, a queda do prédio possui relação de dependência ou de um nexo lógico como desdobramento dos disparos que o Caio fez? Não. Do fato de você atirar em alguém não decorre um desabamento de um prédio. Não existe esse atrelamento lógico de causa e efeito. Por isso é absolutamente independente. Mas, uma vez que essa causa, o desabamento do prédio, foi quem efetivamente provocou a morte do Tício, o Caio responderá apenas pelo seu dolo, ou seja, por aquilo que ele fez, já que o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade naquele momento. O homicídio se consumou foi pelo desabamento e não pelo disparo que ele fez. Ele queria matar como decorrência do disparo que ele fez, mas ocorreu um desabamento. Então, o Caio responderá por tentativa de homicídio. Então, pessoal, vejam, nas concausas absolutamente independentes que nós estudamos, em nenhuma delas houve a modificação do resultado final. A sogra morreu envenenada, o Tício morreu soterrado, mas em todas elas, o agente responderá apenas pelo seu dolo. Ou seja, se o homicídio ocorreu por uma circunstância absolutamente independente da conduta dele, ele responderá pelos atos até então praticados. Quer dizer, eu atuei
com a intenção de matar alguém mediante disparo de arma de fogo. Mas uma causa paralela se inseriu no desdobramento causal e ela, por si só, produziu o resultado. De modo que eu responderei apenas por aquilo que eu fiz. Eu tentei matar. Quem veio a matar mesmo foi o desabamento do prédio. E o desabamento do prédio não é consequência do que eu fiz. Não se espera, como desdobramento natural de quem dá tiro de arma de fogo em alguém, que a morte ocorra por uma causa como essa. O prédio caiu. Isso é um desdobramento anormal, inesperado, imprevisível. Então, o agente responderá só por aquilo que ele praticou. O dolo dele era matar. Não foi ele que matou. Quem matou foi o desabamento do prédio. Ele responderá por tentativa de homicídio. Por quê? O que é o crime tentado? Diz tentado quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, aqui ele responderá pelo conatus, que é a tentativa. Conatus, que é uma expressão latina, tá certo? Quer dizer tentativa. A gente vai estudar crime consumado e tentado. Tá certo, gente? E aí, falamos com causas absolutamente independentes, né, que são aquelas paralelas à conduta do agente que não decorrem logicamente dessa conduta. São desdobramentos anormais, inesperados. Não há um nexo lógico entre um e outro. Quando se dá um tiro em alguém, não se espera que ele morra porque o prédio do hospital desabou em cima dele. Do outro lado, nós temos as concausas relativamente independentes. Aqui já começa a mudar. Nas concausas relativamente independentes, essa concausa apenas se manifesta se ela for conjugada com a conduta do agente. Repare, você tem um atrelamento entre a conduta do agente e aquela causação que surgirá paralelamente a ela. Elas são independentes, mas essa segunda só se manifesta porque aquela primeira foi praticada. Para já começar a sintetizar, eu dou uma facada em alguém, essa pessoa, querendo matar essa pessoa, e essa pessoa vai para o hospital para ser tratada por um médico, e chegando ao hospital, ela é internada e lá ela vem a contrair uma infecção hospitalar, vindo assim a falecer em virtude da infecção hospitalar. Reparem, a minha facada foi causa do homicídio? Foi. A infecção hospitalar foi também? Foi. Porque a infecção hospitalar apenas se manifestou em virtude da minha facada que levou a pessoa a ir para o hospital e lá contrair a infecção hospitalar. Sem a minha conduta, a infecção hospitalar não teria espaço para se manifestar. Por isso que é relativamente independente. A infecção hospitalar foi capaz de matar sozinha a pessoa. Mas sem a minha facada, ela jamais se manifestaria naquela pessoa. Professor, né? Era saudável. Nesse caso, vai responder pelo crime de homicídio da mesma forma, né? E aí ela responderá pelo crime consumado. Agora, nós temos que verificar. As concausas relativamente independentes, elas, em regra, não afastam a imputação do resultado. Elas só vão afastar a imputação do resultado quando elas forem capazes, por si sós, de produzirem o resultado. Aí nós vamos estudar a classificação
das concausas relativamente independentes. Tá certo? Por quê? O artigo 13, parágrafo 1º, André, vamos lá. O artigo 13, parágrafo 1º, o artigo 13, parágrafo 1º, ele dirá assim: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Bem, nós, quando a gente falar das concausas relativamente independentes, que por si sós produzem o resultado, a gente vai investigar em que momento, em quais exemplos a doutrina nos traz essa possibilidade, tá certo? Essas são situações, André, desde logo eu falo, que a doutrina mesmo diverge, porque, por exemplo, a queda, o desabamento de um prédio, ele é um fato anormal, ele é um fato que ele não é um desdobramento lógico da conduta de alguém que dá uma facada em outro, que o prédio do hospital venha a cair. Isso aí é ilógico, é inesperado, é imprevisível e tal. Mas, por exemplo, a própria infecção hospitalar, ela durante muito tempo houve divergência na doutrina, se isso aí não era uma concausa que por si só produziu o resultado, ou se ela se inseria na linha de desdobramento causal. Deixa eu te explicar aqui para você entender. Vamos supor que lá na faculdade Finon, eu fiquei com raiva de você, peguei o estilete e dei um cortinho no seu braço aqui, ó, de raiva. Pelo menos não me jogou da janela, né? Hoje eu não quero te jogar da janela. Não. Aí eu fiz um cortinho pequeno no seu braço. Mas você precisou ir ao hospital por conta do corte, que o corte foi fundo. Embora pequeno, ele foi fundo. Tinha que dar ponto. Aí chegou lá no hospital, você contraiu uma bactéria altamente letal e veio a falecer. Aí eu te pergunto, eu tenho que responder, eu respondo pelo seu homicídio, pela sua morte, ou eu respondo pela lesão? A doutrina, ela durante muitos anos debateu isso. Se uma infecção hospitalar, ela é uma concausa que ela é relativamente independente, mas que ela não se insere na linha de desdobramento causal, ou é natural que uma pessoa que vai ao hospital possa ter infecção hospitalar e que, se tiver, o agente responde por tudo. Por quê? Porque foi pela minha conduta que você acabou tendo que ir para o hospital. Então, tudo aquilo que aconteça com você dali em diante está sob minha responsabilidade. Por quê? Porque foi a partir da minha conduta que você teve que ir para o hospital. Certo? Então, esse tema é polêmico. Tá certo? O que pode ser considerado uma concausa que, por si só, produz o resultado? Ela é capaz de interromper o nexo causal, certo? Então, hoje, a jurisprudência, ela tem a tendência de entender que a infecção hospitalar é um desdobramento lógico da conduta de alguém que, com o seu comportamento anterior, levou a que a vítima tivesse que procurar um hospital, e a infecção hospitalar é algo previsível para quem está no hospital. Certo? A jurisprudência tende a ter esse entendimento. Então, se você, André, nesse exemplo, você foi lá no hospital com um cortinho no braço, foi dar ponto, pegou uma bactéria altamente letal e veio a morrer, eu responderei pelo resultado morte. Certo? Porque a infecção hospitalar é algo previsível. Então, nesse exemplo, eu responderei por lesão corporal seguida de morte.
Agora, se você entender que a infecção hospitalar, ela é capaz, por si só, de provocar o resultado, e ela é um evento anormal, ou seja, não previsível, ou não é uma decorrência lógica da conduta de alguém que corta o outro com a faca, aí a sua morte não poderá ser imputada a mim. Eu responderei apenas por lesão corporal simples. Tá bom? Então, olha a implicação disso. A implicação de você considerar uma infecção hospitalar como uma com causa relativamente independente que por si só produz resultado, o agente responde apenas pela lesão simples, nesse exemplo do corte do braço. Pena de 1 a 3 meses. Agora, se você considerar que a lesão corporal, que a infecção hospitalar, ela é um desdobramento lógico, natural, possível, do mero fato de se estar em um hospital. Quando você está no hospital, você está sujeito a pegar uma bactéria letal. E que a minha conduta que foi a causadora da sua ida ao hospital. De modo que, a partir da minha conduta, você se lesiona. Da sua lesão, você vai ao hospital. Da sua ida ao hospital, você pega uma bactéria. Pegar uma bactéria no hospital é algo previsível, é possível, é normal. É lógico, há um nexo lógico. Uma pessoa que está com ferimento aberto, pode ser que ela pegue uma infecção hospitalar. De modo que, se você pegou e morreu, eu respondo por lesão corporal seguida de morte. Essa discussão é muito complicada, tá certo? E só o caso concreto vai dizer para a gente se aquela circunstância ela é apta por si só a causar o resultado, e aí o agente responde só por aquilo que ele praticou, ou ela se insere no desdobramento causal daquele fato, de modo que o agente responda pelo resultado mais grave. Outro exemplo, André. Outro exemplo, só para você entender o que eu estou falando aqui. A jurisprudência entende que alguém que vai ao hospital com um corte no braço pode pegar infecção hospitalar e morrer. O hospital, por ser um ambiente onde circulam pessoas doentes, onde se trabalha com um grande volume de material biológico, é possível a infecção hospitalar, porque é um desdobramento previsível, possível, normal, em situações de exposição de quem está no hospital a um risco dessa natureza. Quem está em um hospital está sujeito a um risco biológico. E um risco biológico possível é a contração, você contrair uma infecção hospitalar. Beleza? Grave esse exemplo. Vamos supor, em outro exemplo, que eu te dê esse mesmo corte no braço, você teve um corte profundo, ocasião em que a própria Finon chamou uma ambulância para te resgatar. A ambulância veio até a faculdade, pegou você, colocou dentro da ambulância e se dirigiu ao hospital. No momento em que a ambulância bateu em um poste, pegou fogo e você morreu lá dentro. Veja, o fato de você estar em uma ambulância é uma circunstância paralela ao corte que eu fiz em você? Sim. É uma decorrência do que eu fiz em você, por quê? Porque a partir da minha conduta de te dar um corte grave no braço, você necessitou do atendimento de uma ambulância. Então, da minha conduta adveio a próxima conduta, que foi você estar dentro de uma ambulância. A circunstância de uma ambulância bater em um poste, pegar fogo, vindo a matar o paciente, é um desdobramento normal, ou natural, ou lógico, ou previsível da conduta de alguém que deu um corte de estilete no braço de alguém? Não. Então, nesse caso, a sua morte provocada por um acidente de trânsito, ela por si só provocou o resultado morte. E eu vou responder, então, apenas pela lesão corporal que eu te dei ainda no prédio da escola, no prédio da faculdade. Então, repare,
na infecção hospitalar, você tem uma concausa relativamente independente, superveniente, e essa concausa, ela, por si só, não produziria o resultado. Eu precisaria que você estivesse no hospital com um ferimento aberto no braço, que eu causei, para que a infecção hospitalar lá entrasse e provocasse a sua morte. E aí eu responderei pelo resultado mais grave. Agora, o acidente com a ambulância, ela é uma concausa relativamente independente, porque a partir da minha conduta você teve a necessidade de ser atendido por uma ambulância, e que por si só, ou seja, pelo fato da batida, sua morte foi provocada. Se você estivesse dentro dessa ambulância, André, independente de eu ter cortado seu braço, você morreria acidentado, queimado, carbonizado dentro dela. Agora, sem eu ter te dado o corte, você não morreria de infecção hospitalar dentro do hospital. Tá bom? Então, no exemplo da ambulância, como o acidente de trânsito foi capaz por si só de provocar a sua morte, eu responderia apenas pelo que eu fiz, que foi te lesionar. Dar o corte no braço. Agora, pela infecção que você contraiu no hospital, a partir do corte que eu te dei no braço, e essa infecção só conseguiu entrar na sua corrente sanguínea porque eu abri sua corrente sanguínea mediante um corte, eu responderei por todo o resultado lesivo. E essa é a diferença. Amanhã a gente continua estudando as concausas, tá certo? Voltem à aula para a gente concluir esse raciocínio, meninos, porque é importante, tá bom? Estudo das concausas e da relevância da omissão, a posição de garante, e a gente finalizar esse capítulo amanhã, tá bom? Boa noite para os senhores, obrigado, até amanhã. Boa noite, professor. Tchau, tchau.